A paz de Cristo. Amém? Vocês estão aí? Cadê vocês? Você pode compartilhar aí agora. Vamos lá. Compartilha aí. Paz de Cristo para todos. Amém. Glória a Deus, vocês estão por aí? Será que vocês conseguem compartilhar essa live aí com pelo menos 5 pessoas? Para a gente começar aqui a conversar. Você pode compartilhar? Vamos lá? O áudio tá bom aí, gente? Você que entrou agora aí. Glória a Deus. Obrigado a todos que estão entrando. E vá compartilhando, por favor. Compartilhe aí pelo menos com 100 pessoas. Tem uma palavra pastoral, uma palavra para as ovelhas. Essa live de hoje é uma live especial para você que é ovelha. Vamos lá. Compartilhe aí pelo menos com 10 pessoas. Chama o irmão aí. Coloca lá o link no grupo. E diz lá, o pastor está ao vivo, gente. Entra aí. O pastor tem uma palavra pastoral. Vamos lá. De tantas coisas que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz foi entregar minha vida, foi aceitar Jesus como Salvador. Eu já tive cometi muitos erros na minha vida, muitos erros. Até hoje cometo, porque estou revestido num corpo incorruptível, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acertei em uma escolha. E por conta dessa escolha que eu fiz de entregar minha vida a Jesus, foi a melhor escolha da minha vida, foi entregar a minha vida a Jesus. Porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele a apagou e perdoou todos os meus pecados. Todas aqueles erros que eu cometi no passado, eu já fui perdoado. Eu sou hoje um crente salvo, remido pelo sangue de Jesus. Eu sou um homem santificado pela palavra, pelo Espírito e pelo sangue de Jesus. Ele me resgatou, Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu fui adotado por Deus, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus,
co-herdeiro com Cristo. Por isso a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá? Gente, deixa eu dar uma palavra pastoral. Eu sou pastor na Igreja Batista Betel há 16 anos. Há 16 anos eu pastoreio a Igreja Batista Betel. Pegamos desde uma garagem, há 16 anos, com 3, 4 pessoas. E só na Igreja Batista Betel eu já pastoreio há 16 anos. Mas contando aí com o tempo antes da Igreja Batista Betel, eu já devo ter aí 25 anos de liderança, né, pastoral, de evangelista, de cruzadas, de abrir obras, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa tem mudado, e eu quero trazer um alerta nesse vídeo para você que é ovelha, você que é serva de Deus. Por quê? Porque a sua salvação, ela é individual. A salvação é individual. E às vezes você está vivendo uma vida que você tem a consciência que você não está legal com Deus, você está insistindo nisso, e a qualquer momento você pode perder a sua vida, Deus pode chamar você, ou a trombeta pode soar e Jesus voltar. E a sua eternidade está em jogo. Você precisa se alertar para isso. Eu estou falando de uma eternidade com Deus ou sem Deus. E eu vejo muitas pessoas hoje tomando decisões sem nenhuma direção de Deus. Tem gente brincando com as coisas mais importantes da vida. Por exemplo, tem decisões que você toma que não é você que está tomando a decisão. Você está tomando a decisão por conta de influência de pessoas que estão fazendo você tomar aquela decisão. Mas a responsabilidade da colheita vai ser sua. Porque por mais que você esteja sendo influenciado, você tomou a decisão. Lembra da serpente? Satanás usou uma serpente e enganou Eva. Mas na hora que Deus veio, Deus não quis saber. Deus julgou Eva, julgou Adão e julgou a serpente. Então essa live aqui é uma live de despertamento para você alinhar a sua vida com Deus, para você parar. Tem muita gente, né, colocando culpa. Eu fui ferido na igreja. Eu me decepcionei na igreja. E você não teve decepção no mundo, não? Você nunca se decepcionou dentro da sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Já, sim. Você deixou o mundo? Você deixou sua casa? Você nunca se decepcionou no trabalho? Você deixou o trabalho? Não. Mas por que a igreja causa tanto isso? Porque a igreja não é sua casa, a igreja não é seu trabalho, a igreja é o reino de Deus na terra. A igreja se move de forma espiritual. E a vontade do inimigo é atacar você para que você se afaste de Deus, se afaste da igreja, né, fazendo você acreditar que você foi ferido, que você foi magoado, que você, foi desprezado. Mas você já passou por isso tudo no mundo e não tirou sua vida. Não saiu do mundo, não saiu da empresa, não mudou de bairro. Você tem um vizinho que é a perturbação do Satanás, mas você até hoje mora aí. Por que você não se mudou? Porque não é espiritual. Porque tudo que tenta nos afastar de Deus, da igreja, do ministério, de servir a Deus, é espiritual. Então eu quero dar um alerta para você.
Os pastores, eles vão dar conta da vida dele. Eu, como pastor, eu vou dar conta da minha vida. Eu vou dar conta da minha família, como sacerdote, pai, marido. Eu vou dar conta das ovelhas que eu pastorei. Então, eu peço até às minhas ovelhas que façam uma avaliação ministerial. A sua igreja, a palavra de Deus é pregada. Você está ouvindo a palavra de Deus onde você congrega? Ou você está ouvindo história? Onde você está, a palavra de Deus está sendo ensinada ou você só vê movimento? Você não está entendendo. Ou você se faz de desentendido porque você quer continuar nessa vida errada e você acha que isso vai justificar quando você tiver que prestar conta a Deus. Você vai dar conta da sua vida para Deus. Abra os seus olhos agora. Abra os seus olhos urgente. Eu sou pastor e eu estou pedindo às minhas ovelhas que 90% de quem está aqui agora são ovelhas minhas. Eu não tenho medo de falar sobre isso. Seu pastor ensina vocês a palavra. Seu pastor explica e ensina a palavra. Sua igreja tem oração, tem adoração, tem temor a Deus. O culto da sua igreja é um culto que tem uma liturgia voltada para adorar a Deus, para adoração, oração e palavra. Vocês precisam entender isso. Por quê? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que se autodenominou pastor, se autodenominou pastora, se autodenominou bispo, apóstolo. Tem pessoas que foram consagradas por uma questão de amizade, por uma questão de não perder a ovelha, sabe? Tem gente que foi consagrada, tem gente que é líder hoje, mas não foi chamado por Deus. Lembra na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que na falta de Judas, Pedro não estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Pedro resolveu escolher alguém para colocar no lugar de Judas. Aí ele disse assim, isso não foi Deus, não foi o Espírito Santo, foi Pedro. Pedro disse assim, vamos escolher alguém, mas tem que ser alguém que tenha acompanhado a gente do início até o fim. E aí eles oraram pedindo direção a Deus e depois jogaram a sorte. Como é que você pede direção a Deus e não espera o Espírito Santo falar e joga a sorte? Joga a moeda, cara ou coroa? Aí escolheram Matias. Mas Deus não escolheu Matias. Quem escolheu Matias foi Pedro. Em nenhum momento você vai ver o Espírito Santo falando, eu escolhi Matias. Agora Jesus vai atrás de um homem chamado Saulo, transforma ele em Paulo, revela para ele o evangelho da graça dos gentios e unge ele apóstolo dos gentios. Tem muita gente que os Pedros da vida de hoje escolheram. Nada contra pastor chamado Pedro, pelo amor de Deus. Estou usando exemplo da Bíblia. Escolheram. Cadê Matias? Procure Matias na Bíblia aí. Onde é que ele está? Agora Paulo, eu sei onde ele está. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Paulo foi ao terceiro céu. Paulo teve que ser controlado por Deus. A Bíblia diz que Deus colocou um espinho na carne, que era uma deficiência que ele tinha em algumas áreas da vida. Alguns defendem que era na visão, outros na fala. E isso segurava o apóstolo, essa fragilidade que ele tinha, segurava ele por conta da dimensão do conhecimento, da revelação que ele teve, da graça de Deus e do Evangelho. Então eu quero dar um alerta para você, porque às vezes vocês estão, a ovelha, sabe? Você vai sair de uma igreja para outra,
Você não pede direção a Deus. Não, porque, sabe, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga. Aí quando você chegar lá, se essa amiga sair e for para o mundo, você vai para o mundo também? Irmãos, escolha de Deus, escolha de uma igreja, sabe, onde você vai congregar, não pode ser por amizade. Não pode ser porque você tem um grupo de amigos. Como é que eu escolho? Se hoje eu fosse uma ovelha que tivesse que escolher uma igreja, a primeira coisa que eu ia fazer é essa igreja, eu vou assistir um culto. E aí eu vou ver como é a liturgia do culto dessa igreja. Deixa eu ver se Jesus é adorado aqui. Deixa eu ver se a palavra de Deus está sendo pregada de forma clara. Sabe? Deixa eu ver se eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Se Deus está se movendo aqui. Deixa eu ver como é o momento de ofertório. Deixa eu pegar um envelope de dízimo. Tem um nome para colocar, valor. Sabe? O patrimônio da igreja é alugado. Já tem quantos anos alugado? É próprio. Porque assim, eu conheço igrejas que já tem anos de aluguel. Quando o pastor morrer, a igreja vai acabar. Não tem patrimônio. Quem vai assumir? Eu já vi um bocado aqui. Isso pelo Brasil todo. Se os dízimos e ofertas são para manter a obra, se você tem uma chamada, se seu pastor tem uma chamada, tem algumas coisas que Deus vai confirmar na vida dele. E uma delas é que ele seja um pregador fiel da palavra, que ele tenha testemunho dos de fora. O que é que as pessoas de fora pensam do seu pastor? Sabe? Como é a vida dele com a sua esposa, sua família? Como é o testemunho dele por de fora? Então assim, são coisas importantes que nós temos que saber lidar. Sabe? Como é a igreja, tem investimento na igreja, a igreja tem sido, sabe, cuidada. Então assim, vocês precisam abrir os olhos, né? Porque há um movimento de gente circulando entre as igrejas, e esse movimento é um movimento usado por Satanás. As pessoas estão circulando, andando em círculo. Chega aqui, passa um tempo, aí vai para 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 aqui, passa um tempo, sabe? Elas estão procurando um lugar que agrade o seu ego, um lugar onde tenha destaque, um lugar onde, sabe, o nome da pessoa esteja em evidência. Mas a igreja não é lugar para o nome de pessoas estar em evidência. A igreja é um lugar para o nome de Jesus estar em evidência. A glória de Jesus, o louvor é dele. Então, meu amado, você está tomando decisões, meu irmão, você está tomando decisões, minha irmã, que podem arruinar sua vida para sempre, destruir sua vida para sempre. E uma delas é: quem são as suas companhias? Com quem você tem andado? Qual o testemunho dessas pessoas? Quem está te aconselhando? Sabe? Você precisa entender isso aí. Você vai tomar uma decisão importante na sua vida, no seu casamento. Tem decisões que são importantíssimas, importantíssimas. Pode lhe custar a vida eterna, pode lhe custar a sua vida moral, espiritual. Você sabe o que é você ter uma vida espiritual destruída? É tomar uma decisão precipitada, sem ouvir a voz de Deus. Sabe? Quando você ouve a voz de Deus, Deus sustenta, porque se Deus mandou, você faz, não tem problema nenhum, irmãos. O problema é quando você toma uma decisão muito importante, que envolve sua vida espiritual. Você vai sair, né? Você vai tomar uma decisão, ou você está debaixo de um jugo, você está debaixo de uma cobertura espiritual, onde sua liderança, sabe, não tem respeito,
Já começa do casal pastoral. Um não respeita o outro, sempre estão em divergências. Não há submissão, não há honra, não há respeito, sabe? Já começa aí algo erradíssimo, sabe? Partidarismo. Vou ter que disciplinar uma pessoa, então com tal pessoa você age de um jeito, com tal você age de outro. Não. Aí tem parente, e qualquer coisa que envolva o parente você defende porque é seu parente, porque é seu amigo. Onde é que está a justiça de Deus nisso aí? Sabe? Então são coisas que eu preciso que vocês entendam como é importante. Aí está debaixo de uma cobertura que o cara já casou, já é o terceiro, quarto casamento. Como é que um pastor está no terceiro, no segundo, no terceiro, quarto casamento, e como é que um cara sobe no altar e diz que é pastor, que foi chamado por Deus, sendo que ele não sabe nem administrar nem um casamento, nem a vida emocional dele, sentimental? Como é que ele vai te ajudar? O cara agride a mulher agride o cara, a mulher fala mal do cara no meio dos irmãos da igreja, já desonrou o homem, já desonrou o pastor, já desonrou o marido fala mal da mulher, já desonrou a mulher. Cara, tu tá debaixo de um jugo desse. E você tá achando massa, tá benção. Benção? Não sabe o que é benção. Sabe o que é benção. E para se libertar é difícil. Difícil. Você já está acostumado. Porque aí você começa a desenvolver vícios, você começa a desenvolver alguns tipos de pecados e manias. Por quê? Porque como você vê sua liderança fazendo coisas erradas, você se acha no direito de errar também. Só que a salvação é individual. E você pode ir para o inferno por causa disso. Por isso eu quero abrir os seus olhos. Eu não estou aqui defendendo a minha vida, eu não estou defendendo o meu pastoreio nem a minha igreja. Eu estou dando uma palavra de alerta porque eu posso dar. Eu sou nascido e criado nessa cidade. Eu não devo nada a ninguém aqui não, irmão. Estou falando aqui na live, pode entrar aí se eu devo a você, diga, você me deve, pastor. Graças a Deus. Eu sou nascido e criado aqui, moro em Alagoinhas há 47 anos. Trabalhei em várias empresas antes de ser pastor, fui concursado. E onde eu trabalhei, onde eu passo hoje, eu sou bem recebido. Porque eu já dava um bom testemunho antes de ser pastor. Antes de ser pastor, eu já tinha integridade. Antes de ser pastor, eu já tinha temor a Deus. Eu não gostava de fazer as coisas erradas. Sou casado, né, há mais de 20 anos, com a mesma e única mulher. Até que a morte nos separe. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. Você conheceu Jesus, você está vivendo uma nova vida com Deus. Você tem que abandonar a velha natureza, você tem que despertar, entender a salvação individual. Você tem que abrir o olho. Talvez Deus já falou com você, talvez Deus já despertou você. Você continue insistindo, né, em ver as coisas erradas e fazer de conta. Não, Deus vai ajudar, Deus vai fazer, não, Deus vai, sabe? Não, você tem que se posicionar. Você tem que tomar uma atitude, não de rebeldia, mas de entender o valor de uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Principalmente começando não pela vida espiritual do líder, pela vida moral, pela vida de caráter dele. Porque caráter, moral, integridade, são coisas que eu tive que aprender a praticar. Vida espiritual, dom do Espírito, a gente dobra o joelho, pede e Deus dá. Mas caráter, sabe? Temor a Deus, sabe? Desviar-se do mal, integridade, você não recebe do céu não. Você vai ter que aprender a caminhar no caminho da justiça. Olha o que diz o Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nessa passagem não há nenhuma intervenção direta de Deus ou indireta. É uma decisão do homem. Deus está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda. Quem decide, eu e você, nós decidimos não andar pelos conselhos dos ímpios, nós decidimos não andar no caminho dos pecadores, nós é que decidimos não sentar nas rodas dos murmuradores, dos feiticeiros gospels. Nós é que decidimos isso. Então, eu quero deixar essa palavra de despertamento para você. Procure uma cobertura espiritual. Não buscando, irmão, sabe? Não buscando aparência, não buscando movimento. Procure uma cobertura espiritual observando o caráter, valores familiar, valores moral. Porque o espiritual, rapidamente nós conseguimos, através da oração, da busca, mas caráter, temor a Deus, dignidade, irmão, integridade, se desviar do mal, não vem do céu não, irmão. Você decide todo dia desviar do mal, você decide todo dia, eu não vou pecar, porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus, por isso eu não vou fazer isso. Que Deus abençoe sua vida. Se você congrega em uma igreja, que seus pastores são abençoados, são pessoas honestas, são pessoas dignas. Ame seus pastores, ajude eles a carregar a cruz, né, a dor do ministério. Ame seus pastores e demonstre esse amor pelos seus líderes, pelos seus pastores. Eu vou dizer como pastor é muito solitário. Pastor recebe 100 WhatsApp no dia. De 100, 99 é problema. E talvez seja. Pastor, eu quero te contar uma bênção. Dificilmente o pastor recebe um WhatsApp. Pastor, como é que o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? Sabe o que é que a Bíblia diz? Para um pastor fiel e ensina a palavra dele, que pastoreia um rebanho, ele é digno de dupla honra. Todas as autoridades constituídas por Deus são dignas de honra, mas o pastor que lhe ensina a palavra, que te pastoreia, é digno de dupla honra. E muitas vezes ele não tem nenhuma honra. Imagine a dupla honra. E o pastor preocupado com as ovelhas, porque o verdadeiro pastor, ele se preocupa, ele dá atenção, ele corre para ali, corre para lá. Mas dificilmente eles perguntam, como é que o senhor está, pastor? Você está precisando de alguma coisa? Sabe? Dá um abraço nele quando estiver chegando na igreja. Honre seu pastor. Honre seu pastor, é um homem de Deus, ele é profeta. Sua pastora é uma mulher de Deus, ela é uma profetisa. Sabe? Você não precisa, se você tem pastores abençoados pastoreando vocês, você não precisa estar subindo e descendo como loucos. Não. Você já tem um profeta, uma profetisa sobre você. É só você entender princípios, coisas legais. Jesus estava no meio dos fariseus, sabe? E Jesus dizia a todo tempo, olhe, escute o que eles estão dizendo, ouça o que eles estão ensinando, mas não pratique o que eles praticam, porque eles falam, mas eles não praticam. Essa era a diferença. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, como é que ele fala com tanta autoridade? Porque Jesus falava aquilo que ele praticava.
Quando você fala o que pratica, existe uma autoridade que lhe diferencia daquele que fala e não pratica. Então, abra os olhos espirituais em nome de Jesus hoje. Abra a mente espiritual em nome de Jesus. E observe o ambiente que você está. Observe o ambiente espiritual. Observe o ambiente moral. Observe se o ambiente tem honra. Observe, sabe, a vida moral, a integridade, se tem temor a Deus, sabe? Isso tudo é importante em um ministério, na vida de uma igreja, na vida pastoral. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você. E se você está me assistindo agora e se afastou da igreja porque foi ferido, foi magoado, você se afastou, você está afastado. Você às vezes é um levita, é um pregador, às vezes você é um irmão da intercessão, às vezes você é uma pessoa maravilhosa, mas aconteceu algo e isso fez você se afastar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida vai sempre nos tratar, sempre nós vamos ser provados para ser aprovados, né? A prova, ela nos qualifica para lugares que Deus vai nos colocar. E muitas vezes, talvez, essa situação que você passou, Deus estava provando você para que você pudesse ter maturidade para exercer talvez uma liderança maior, estar em um lugar maior. Você confundiu tudo, você não entendeu nada, sabe? Mas ainda assim, Deus ama você e ainda dá tempo de você se voltar para Deus. Se eu tivesse que olhar pelo que eu já passei, por tantas situações tristes, de traições, sabe? De abandono, de rejeição, eu nem estaria aqui, eu estaria num hospício doido. Sabe por que eu estou aqui gravando essa live? Porque eu entendi que eu amo Jesus. Eu pastoreio, não é mais pela chamada, eu pastoreio agora porque eu amo Jesus. E quando eu pastoreio, entendendo que eu amo Jesus, a minha chamada se torna leve. Porque eu não estou fazendo pela chamada, eu estou fazendo porque eu amo Ele. Quando você começa a servir a Deus em qualquer área da sua vida, entendendo que você está fazendo aquilo porque você ama Jesus, tudo vai se tornar leve. Você não vai estar, sabe, tendo um ataque de nervosismo, você não vai estar tendo estresse sem necessidade. Por quê? Quando alguém te ferir, quando alguém te magoar, você diz, peraí, eu amo Jesus. E o meu amor por Jesus é tão grande que isso aqui é muito pequeno para eu ter que parar, cara. Porque eu não sirvo a Ele, eu não sirvo, sabe? Não, eu amo Jesus. Eu estou aprendendo a amar Jesus. Depois de mais de 20 anos de pastoreio, eu quero confessar algo para vocês agora aqui em primeira mão. Esses dias eu estou descobrindo o que é amar Jesus de verdade. E isso tem tirado um peso dos meus ombros. Isso tem tirado, sabe, um peso da minha alma, da minha mente, de preocupações, de coisas. Sabe por quê? Eu amo Jesus. Então agora eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho que ter uma mensagem. Eu vou ler a Bíblia porque eu amo quem escreveu ela. E quem escreveu ela está vivo. Eu vou orar, não é porque eu tenho que pregar hoje à noite. Eu vou orar porque eu vou falar com aquela pessoa que eu amo. E consequentemente disso, Ele vai me dar uma mensagem porque Ele também me ama. E Ele sabe que eu estou indo orar, não é interessado na mensagem. Eu estou indo orar porque eu amo Ele. Porque a mensagem Ele vai dar se você orar ou não. Por quê? Porque Ele precisa alimentar a igreja dEle. Não é você que Ele está honrando, é a igreja. Mas se você buscar Ele por amor, se você buscar Ele por amor, tudo se torna leve quando você ama Jesus. Se você amar Jesus, você vai ter nojo até do pecado, você vai ter nojo das coisas erradas,
Porque você não vai fazer, não é por causa da lei do pecado que te mata. Você não vai fazer porque você não quer ficar longe, afastado daquela pessoa que você ama. Então eu hoje eu não peco, não é porque a Bíblia diz não pequeis, não é porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Eu não peco hoje porque eu estou aprendendo a amar Jesus de uma forma que eu não posso entristecer aquela pessoa que eu amo. Eu sei que se eu fizer algumas coisas, eu aborreço minha esposa. Eu conheço ela. Então, se eu quiser aborrecer ela, eu faço. Mas como eu não quero aborrecer ela, porque eu amo ela, eu não faço. Mas se eu quiser, eu faço. Eu tenho a liberdade de fazer. Mas eu não vou fazer, porque eu amo ela e não quero ver quem eu amo triste nem aborrecido. Então, assim também é com Jesus. Eu não quero ver Jesus triste comigo. Porque eu sei que se eu errar e eu pedir perdão, ele vai me perdoar. Mas eu não quero ver ele triste. Porque eu amo, eu estou redescobrindo esse amor. Eu estou lendo a palavra e eu estou lendo, parece que o novo evangelho é uma nova Bíblia, porque agora eu estou lendo com o prazer de amar quem escreveu a Bíblia. Quantas vezes eu li a Bíblia por desafio, eu li a Bíblia por obrigação, eu li a Bíblia por causa de campanha. É bom, válido, é. Mas é melhor quando você faz apaixonado por ele. Quando você faz porque você ama. Você nunca vai querer ver quem você ama triste. Você nunca vai querer quem você ama doente, sofrendo. Você nunca vai querer entristecer nem aborrecer uma pessoa que você ama. Jesus ama a mim e ama você. Por isso que ele cuida da gente, ele se importa com a gente. O mínimo que nós podemos é devolver esse amor para ele. Eu queria convidar você a experimentar, a buscar ele e dizer: Jesus, eu estou aqui. Não é porque eu preciso de um milagre. Eu não estou aqui porque eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso dessa resposta. Mas eu quero estar aqui, eu quero aprender isso que o pastor falou. Eu quero estar na tua presença primeiro porque eu te amo. E porque eu te amo, na nossa intimidade, quando a gente estiver conversando entre amigos que se amam, eu vou abrir meu coração para o Senhor e vou te contar algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu tenho certeza que como Ele também me ama, Ele vai se preocupar comigo. Vai querer aliviar a minha dor, a minha carga, resolvendo então questões. Porque Ele me ama e eu amo a Ele. Eu sou o pastor Everton, pastor de uma linda e abençoada igreja Batista Betel, de ovelhas extraordinárias e abençoadas, que amam Jesus. Hoje à noite, nós teremos culto. Em muitas igrejas não terá culto hoje. Mas sabe por que nós vamos ter culto hoje? Porque nós amamos Jesus de uma maneira tão poderosa, que nós acreditamos que vale a pena ir para a igreja hoje. Vale a pena estar na presença dele. Porque Ele ama, Ele guarda aquele quem é querido por Ele. Ele disse para Abraão: Abraão, você é meu amigo, rapaz. Abraão, eu sou o teu escudo e a tua proteção. Meu Deus, que coisa linda, né? Deus abençoe. 18 horas, conferência profética hoje na Igreja Batista Betel. A noite de um grande decreto que vai mudar o seu presente e o seu futuro. Deus abençoe sua vida. Se você gostou, por favor, deixe um comentário. Essa palavra lhe edificou? Deixe um comentário. Você quer que eu fale sobre outro assunto? De igreja, de pastoreio, de ensino? Deixe um comentário. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, eu não entendo muito. Sabe? Vamos lá? Vou fazer esse desafio. E para você que gostou, deixe um comentário. Não faça só curtir, não. Comente. Seu comentário é muito importante para mim, para eu avaliar como é que está sendo essa live. Deus abençoe. Até às 18 horas. Tá? Ó, paz do Senhor, irmão.